Existem carros que só motorizam ruas, e existem carros que ajudam a construir a indústria de um país inteiro. Neste vídeo, o Cars Overtime reúne 50 automóveis que marcaram a história automotiva do Brasil. Dos primeiros jipes montados em São Bernardo do Campo até o carro elétrico chinês fabricado hoje na antiga fábrica da Ford na Bahia. Carros que motorizaram famílias inteiras, projetos desenhados por brasileiros e exportados para o mundo, fabricantes genuinamente nacionais que ousaram competir com gigantes internacionais, e o carro mais vendido de toda a história do país. Este é o Cars Overtime, e hoje vamos percorrer 70 anos da indústria automotiva brasileira. Antes de começar, se você curte história automotiva contada de um jeito rápido e direto, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo sobre a evolução dos carros ao longo do tempo. Vamos começar. Jeep Willys, Rural Willys, 1954. Fabricado pela Willys Overland em São Bernardo do Campo a partir de 1954, é um dos primeiros veículos produzidos em série com conteúdo nacional relevante, o ponto de partida oficial da indústria automotiva brasileira dentro do plano de metas de Juscelino Kubitschek. Derivado do utilitário militar americano da Segunda Guerra, ganha versão civil robusta o bastante para abrir estrada em regiões do país onde ainda não existia asfalto, e inaugura uma política que, nas décadas seguintes, obrigaria toda montadora instalada no Brasil a nacionalizar sua produção peça por peça. DKW Vemag Belcar, 1956. Um dos primeiros carros de passeio genuinamente fabricados no Brasil, leva o motor 2 tempos alemão da Vemag para as ruas de São Paulo, numa época em que fabricado no Brasil ainda era novidade total. A Fábrica Nacional de Motores adapta o projeto alemão original às condições da indústria nacional nascente, num momento em que boa parte das peças ainda precisava ser desenvolvida do zero por fornecedores locais. Aero Willys Itamaraty, 1960. Sedã de luxo produzido pela mesma Willys Overland do Brasil, se torna o carro de executivos e políticos brasileiros, provando que o país já conseguia fabricar automóveis sofisticados, não só utilitários. Com grade cromada marcante e acabamento interno refinado para o padrão da época, o Aero Willys disputa espaço nos salões de exposição de São Paulo com os sedãs importados mais cobiçados do início dos anos 60. Volkswagen Fusca, a era brasileira, 1959. Nacionalizado em São Bernardo do Campo a partir de 1959, o Fusca se torna o carro de maior produção contínua da história em um único país, atravessando quase 4 décadas nas ruas do Brasil. Motor traseiro refrigerado a ar e formato de besouro já conhecidos mundialmente, mas montados com engenharia e mão de obra cada vez mais brasileiras. O carro que, mais do que qualquer outro, define visualmente a indústria automotiva nacional para gerações inteiras. Volkswagen Kombi, 1957. Fabricada no Brasil desde o fim dos anos 1950, se torna tão essencial ao comércio informal e às famílias brasileiras que o país acaba sendo o último lugar do mundo a produzi-la, só parando em 2013. Carroceria dividida em formato de caixa, motor traseiro e porta-malas generoso fazem dela a ferramenta de trabalho de pequenos comerciantes, ambulância improvisada, van escolar e casa sobre rodas, tudo ao mesmo tempo em praticamente todas as regiões do país. Ford Galaxy, 1967. Sedã grande e imponente que vira sinônimo de poder e status no Brasil dos anos 60 e 70, o carro de generais, empresários e políticos da época. Fabricado pela Ford do Brasil em São Bernardo do Campo, com carroceria longa e grade frontal larga, o Galaxy é presença certa em fotos oficiais e na porta de hotéis de luxo do Rio de Janeiro daquele período. Chevrolet Opala, 1968. Combina a carroceria do alemão Opel Rekord com motor americano,
uma solução de engenharia batizada com nome brasileiro que se torna um dos carros mais amados da história nacional. Desenvolvido pela General Motors do Brasil, em São José dos Campos, o Opala une o desenho europeu elegante à robustez do motor americano. Receita que o mantém nas ruas e no coração dos brasileiros décadas depois de sair de linha. Corcel 1968. Baseado num projeto francês da Renault que nunca chegou a ser lançado na Europa, o Corcel só existe por causa do Brasil, um carro europeu que se tornou inteiramente nacional. A parceria entre Willys Overland do Brasil e Ford transforma um projeto engavetado do outro lado do Atlântico no sedã compacto de tração dianteira que leva famílias de classe média brasileira para as concessionárias no fim dos anos 60. Puma GT, 1968. Esportivo de fibra de vidro criado por Rino Malzone no interior paulista. Prova que o Brasil também sabia desenhar carros bonitos e rápidos, chegando até a exportá-los. Baixo, arredondado e artesanal, o Puma nasce numa pequena oficina em Matão e chega às pistas de corrida regionais nas mãos de pilotos amadores, que enxergavam nele um esportivo genuinamente nacional, à altura dos europeus. Ford Belina, 1970. A perua que se torna sinônimo de família brasileira, carregando gente, compras e viagens de férias pelas estradas do país inteiro. Derivada do Corcel, com porta-malas amplo e linhas simples e práticas, a Belina se instala nas garagens de subúrbio como o carro certo para levar bagagem, filhos e cachorro numa viagem de fim de semana. Dodge Charger RT brasileiro, 1971. Muscle car nacional feito pela Chrysler do Brasil. Motor V8 potente que corre em Interlagos e se torna item raro e disputado entre colecionadores até hoje. Capô longo, traseira curta e faixas esportivas na lateral marcam a única tentativa de um muscle car americano genuíno ganhar versão nacional, num momento em que a velocidade ainda era artigo de luxo raro nas ruas brasileiras. Volkswagen SP2, 1972. Desenhado inteiramente por uma equipe brasileira liderada por Márcio Piancastelli dentro da Volkswagen do Brasil, é um dos poucos carros do mundo criados, desenvolvidos e fabricados fora da matriz alemã, chegando a ser exportado para a Europa. Cupê baixo, de capô longo e grande vidro traseiro, o SP2 prova, num estúdio de design em São Bernardo do Campo, que o Brasil também sabia desenhar carro do zero, não só montar projeto estrangeiro. Ford Maverick, 1973. Cupê musculoso da Ford do Brasil, com capô longo e grade frontal marcante. Disputava corações e semáforos com o Opala e o Charger nas estradas litorâneas dos anos 70. Fabricado em São Bernardo do Campo, o Maverick representa a versão brasileira do gosto americano por carros grandes e potentes, adaptado às estradas e ao público nacional daquela década. Chevrolet Chevette, 1973. Resposta da General Motors ao Fusca, com tração traseira e visual mais moderno, chega a destronar o próprio Fusca como o carro mais vendido do Brasil em 1983. Fabricado em São José dos Campos, com carroceria ágil de 2 ou 4 portas, o Chevette se torna o primeiro carro de um jovem casal recém-casado em incontáveis garagens de bairro pelo país. Volkswagen Brasília, 1973. Batizado com o nome da nova capital do país, vende mais de 1 milhão de unidades e se torna um dos hatches mais queridos da história automotiva nacional. Com traseira em formato de porta-malas elevado, uma novidade de design para a época, a Brasília nasce em São Bernardo do Campo já com a arquitetura modernista da capital recém-inaugurada como pano de fundo simbólico do seu lançamento. Gurgel Chavante, 1974. Utilitário simples e robusto que marca a consolidação de uma das poucas montadoras genuinamente brasileiras a sobreviver por décadas, a Gurgel, fundada por João Augusto Amaral Gurgel. Carroceria angular em fibra de vidro, sem luxo aparente e testada pessoalmente pelo próprio fundador em terreno de terra batida. O Chavante prova que dava para fabricar carro do zero, fora do eixo das multinacionais instaladas no país.
Fiat 147, 1976. Primeiro carro fabricado pela Fiat no Brasil, sai direto da nova fábrica de Betim, em Minas Gerais, e populariza a tração dianteira entre os brasileiros. Pequeno por fora e espaçoso por dentro, o 147 marca a chegada da terceira grande montadora internacional ao país. E a comemoração dos operários mineiros na saída da linha de montagem simboliza o início de uma nova região industrial automotiva brasileira. Santa Matilde, 1978. Cupê de luxo artesanal fabricado em escala mínima em São Paulo pela Companhia Industrial Santa Matilde. Prova de que o Brasil também tentou competir no segmento mais exclusivo do mercado automotivo. Linhas angulares e imponentes, acabamento interno refinado e produção extremamente limitada fazem dele item raro sob encomenda, longe da escala das grandes montadoras que dominavam o mercado nacional da época. Enveno, 1978. Fabricante brasileira de bugs de praia que ajuda a popularizar o formato despojado que se torna símbolo do litoral e do verão nacional nos anos 70 e 80. Carroceria aberta em fibra de vidro sobre chassi de Fusca, rodas largas e nenhuma pretensão de luxo, só a promessa de rodar na areia com o grupo de amigos, um retrato despretensioso do lazer brasileiro daquela geração. Miura, 1979. Outro pequeno fabricante artesanal brasileiro de esportivos, parte de uma geração de oficinas paulistas que provava que carro bonito também podia ser feito por aqui. Carroceria baixa em fibra de vidro com linhas inspiradas em esportivos europeus clássicos, produzida em escala mínima para um público entusiasta, que enxergava nesses projetos artesanais uma alternativa genuinamente nacional aos importados inacessíveis. Volkswagen Gol, 1980. Criado para suceder o Fusca, se torna o carro mais vendido de toda a história do Brasil. Líder de vendas por 27 anos seguidos e mais de 8,5 milhões de unidades produzidas. O lançamento em São Bernardo do Campo lota concessionárias pelo país inteiro, e o hatch compacto de tração dianteira rapidamente se torna a referência de carro popular contra a qual toda montadora concorrente passaria a se comparar. Volkswagen Voyage, 1981. Versão sedã do Gol, populariza o formato de carro de porta-malas entre a classe média brasileira em ascensão nos anos 80. Mantendo a base mecânica do irmão hatch, mas com um porta-malas saliente e carroceria mais discreta, o Voyage vira o carro do dia a dia de quem buscava um sedã prático sem abrir mão da confiabilidade já consagrada do Gol. Ford Del Rey, 1981. Sucessor direto do Corcel, mantém a Ford competitiva no segmento médio brasileiro ao longo de toda a década de 80. Fabricado em São Bernardo do Campo, com linhas retas e modernas para a época, o Del Rey se firma nas ruas comerciais do interior paulista como opção intermediária entre o carro popular e o sedã de luxo. Chevrolet Monza, 1982. Sedã e hatch que viram símbolo de sofisticação nos anos 80, um dos carros mais desejados da época pela classe média brasileira. Produzido em São José dos Campos, com linhas aerodinâmicas avançadas para o seu tempo e acabamento superior, o Monza estampa capas de revista e vitrines de shopping center como retrato do sucesso urbano daquela década. Ford Escort XR3, 1983. O hatch esportivo que vira o carro dos sonhos da juventude brasileira dos anos 80. Presença obrigatória nas ruas e nas novelas da época. Friso lateral, rodas esportivas e pintura vibrante fazem do XR3, fabricado pela Ford do Brasil em São Bernardo do Campo, item de status entre jovens motoristas nas noites paulistanas iluminadas a neon. Fiat Uno, 1984. Maior rival histórico do Gol. Prova que dá para ser pequeno por fora e espaçoso por dentro, virando um dos carros mais vendidos da história brasileira. Fabricado em ritmo acelerado na planta de Betim,
O hatch quadrado e moderno da Fiat rivaliza diretamente com o líder de mercado e populariza o conceito de aproveitamento máximo de espaço interno num carro compacto. Volkswagen Santana, 1984. Sedã maior e mais sofisticado que o Gol, se torna símbolo de ascensão social para a classe média brasileira dos anos 80 e 90. Fabricado em São Bernardo do Campo, com linhas retas e elegantes, o Santana ocupa as garagens de famílias que buscavam dar o próximo passo depois do primeiro carro popular, um degrau real na hierarquia automotiva da época. Gurgel BR800, 1988. Carro popular com carroceria de plástico reforçado, tentativa ousada da Gurgel de criar, na fábrica de Rio Claro, um automóvel realmente acessível e inteiramente nacional. Motor traseiro e construção extremamente econômica fazem dele o projeto mais radical de Amaral Gurgel. Provar que dava para fabricar carro popular de verdade fora da estrutura das grandes montadoras multinacionais. Chevrolet Kadett, 1989. Hatch moderno e ágil que representa a General Motors do Brasil na virada para a década de 90, um dos favoritos entre os jovens motoristas da época. Fabricado em São José dos Campos, com linhas retas e bom desempenho para o padrão nacional, o Kadett acompanha viagens de fim de semana pelas rodovias paulistas como carro de casal jovem em ascensão. Chevrolet Corsa, 1994. Lançado no ano da reabertura das importações, vira um sucesso imediato de vendas e ajuda a General Motors a se reerguer num mercado brasileiro de repente muito mais competitivo. Fabricado em São Caetano do Sul, com carroceria leve, arredondada e ágil, o Corsa enfrenta de frente a chegada maciça de modelos importados que ameaçavam a hegemonia dos carros nacionais. Chegamos na metade da lista. E se esses carros estão te ensinando algo novo sobre a indústria automotiva brasileira, aproveita esse momento. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que também curte carro. E se ainda não se inscreveu no Cars Over Time, essa é a hora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. Voltando aos carros. Fiat Palio, 1996. Concebido como o primeiro carro mundial da Fiat, mas pensado e desenvolvido com participação central de engenheiros brasileiros no Centro de Desenvolvimento de Betim, chega a destronar o Gol como líder de vendas do país. A ideia era simples e ambiciosa. Um projeto nascido no Brasil, mas pensado para rodar em dezenas de mercados diferentes ao redor do mundo, com a matriz italiana e a equipe brasileira trabalhando lado a lado. Troller T4, 1997. Utilitário 4x4 criado do zero por um jovem empreendedor paulista, Rodrigo Boscolo, numa oficina artesanal, se torna referência em off-road nacional antes de ser comprada pela Ford. Carroceria angular e resistente, sem luxo aparente e tração 4x4 evidente, o T4 nasce testado em trilhas de terra acidentada pelo próprio fundador, antes de virar sinônimo de robustez fora de estrada no Brasil. Chevrolet Celta, 2000. Fabricado na fábrica ultramoderna de Gravataí, no Rio Grande do Sul, apelidada de Blue Macau, bate recordes mundiais de velocidade de produção e se torna um sucesso popular imediato. Linha de montagem robotizada de altíssima velocidade, operada por trabalhadores gaúchos, coloca o Celta nas ruas em ritmo até então inédito para a indústria automotiva instalada no Brasil. Volkswagen Gol Total Flex, 2003. O primeiro carro flex fuel de produção em série de todo o mundo nasce no Brasil, fruto de uma parceria entre Volkswagen do Brasil e Bosch, permitindo abastecer com álcool, gasolina ou qualquer mistura dos dois. Visualmente idêntico ao modelo convencional, mas com tecnologia bicombustível inteiramente nova por dentro, é uma inovação genuinamente brasileira, copiada depois por montadoras do planeta inteiro. Volkswagen Fox, 2003. Hatch premium acessível desenvolvido inteiramente no Brasil, em São Bernardo do Campo, ganha reconhecimento internacional de design e ajuda a elevar o padrão de acabamento dos carros populares nacionais.
Nascido numa São Paulo jovem e urbana do início dos anos 2000, o Fox rapidamente se torna carro de referência para quem buscava estilo sem abrir mão de um preço ainda popular. Agrale Marruá, 2005. Utilitário militar e civil inteiramente nacional, fabricado pela Agrale em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, usado pelo Exército Brasileiro e em operações civis em terrenos difíceis pelo país inteiro. Carroceria alta, angular e preparada para manobras pesadas, o Marruá mostra que a engenharia militar nacional também tinha capacidade de desenvolver veículo próprio, sem depender de projeto estrangeiro. Hyundai HB20, 2012. Primeiro carro desenhado e fabricado especificamente para o gosto do consumidor brasileiro pela Hyundai, sai direto da fábrica recém-inaugurada em Piracicaba, São Paulo, e vira sucesso de vendas quase imediato. A chegada da montadora coreana com produção local e não só importação, marca uma nova fase de internacionalização da indústria automotiva instalada em solo nacional. Chevrolet Onix, 2012. Hatch que se torna o carro mais vendido do Brasil por vários anos consecutivos na década de 2010. Um verdadeiro fenômeno de mercado. Fabricado em São Caetano do Sul, com linhas modernas e elegantes, o Onix enfrenta fila de espera em concessionárias pelo país inteiro e consolida a General Motors na liderança do segmento de hatches compactos por praticamente uma década. Jeep Renegade, 2015. Primeiro grande SUV fabricado na nova fábrica da FCA em Goiânia, Pernambuco, levando pela primeira vez uma montadora de peso para o Nordeste brasileiro. Design robusto e quadrado, com detalhes retrô inspirados nos jipes militares que abriram esta mesma lista décadas antes. O Renegade simboliza a descentralização geográfica da indústria automotiva nacional. Fiat Toro, 2016. Picape média criada e desenvolvida inteiramente no centro de pesquisas da Fiat em Betim, Minas Gerais. Cria um segmento praticamente novo no mercado nacional e se torna um dos maiores sucessos da marca no país. Cabine dupla, linhas modernas e caçamba versátil fazem dela a opção intermediária entre a picape compacta de trabalho e o utilitário esportivo de passeio. Fiat Mobi, 2016. Carro popular de entrada, fabricado em Betim, pensado para ser o primeiro carro 0 km de milhões de brasileiros, um dos mais baratos do mercado nacional. Carroceria pequena e simples, voltada inteiramente ao público que buscava sair do carro usado ou da moto para o seu primeiro automóvel novo, sem gastar muito além do essencial. Fiat Argo, 2017. Hatch Premium nacional que renova a linha de entrada da Fiat, competindo de frente com os principais rivais do segmento. Lançado em São Paulo, com linhas esculpidas e acabamento interno mais refinado que o de seus antecessores, o Argo marca a tentativa da Fiat de reposicionar sua imagem no mercado brasileiro para um público mais exigente. Chevrolet Tracker 2019. SUV compacto que surfa o boom brasileiro por utilitários esportivos, se tornando um dos mais vendidos da categoria no país. Fabricado em Gravataí, com carroceria elevada e porta-malas amplo, o Tracker acompanha famílias jovens em viagens de fim de semana num momento em que o brasileiro passa a preferir SUV a sedã ou hatch tradicional. Volkswagen T-Cross, 2019. SUV compacto, fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, reforça a aposta da Volkswagen do Brasil no segmento que mais cresce no mercado nacional. Linhas modernas e arredondadas, carroceria elevada e aparência jovem e urbana atraem consumidores que antes comprariam um hatch tradicional da própria marca. Volkswagen Nivus, 2020. O primeiro carro concebido inteiramente no Brasil, em São José dos Pinhais, que a Volkswagen decide exportar para o mundo todo, inclusive para a Europa, uma inversão histórica no fluxo normal de design automotivo. SUV coupé de teto inclinado e linhas esportivas, desenvolvido por equipe brasileira do zero, embarca em navios rumo ao continente que décadas antes só enviava projetos prontos para o Brasil montar. Fiat Strada 2020.
picape compacta fabricada em Betim, que se torna a ferramenta de trabalho essencial para milhões de pequenos empreendedores brasileiros, um dos veículos mais vendidos do país na década de 2020. Caçamba prática e carroceria robusta voltada ao trabalho diário fazem dela presença constante em canteiros de obra e pequenos negócios pelo país inteiro. Toyota Corolla Cross 2021. Fabricado em Sorocaba, São Paulo, com tecnologia híbrida flex inédita no mundo, transforma o Brasil num polo de exportação de SUVs eletrificados para a América Latina. A combinação de motor híbrido com combustível flex, desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro, não existia em nenhum outro país até esse lançamento. Caoa Chery Tiggo 2021. Fabricado em Anápolis, Goiás, representa a chegada em força das montadoras chinesas produzindo direto em solo brasileiro, não só importando. Linhas modernas e painel com telas digitais amplas marcam a consolidação de uma nova geração de fabricantes asiáticos investindo em produção local, não mais só em navios cheios de carros prontos. Volkswagen Polo Track 2023. Versão de entrada acessível do hatch mais recente da Volkswagen, fabricada em São José dos Pinhais, mantém viva a tradição de carros populares nacionais bem-sucedidos que atravessa décadas, desde o Fusca e o Gol. Linhas simplificadas e proposta direta ao ponto. Ser o carro 0 km mais acessível de uma marca que ajudou a fundar a indústria automotiva brasileira. BYD Dolphin Mini 2024. Fabricado na antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, comprada e reaproveitada pela chinesa BYD, símbolo do início de uma nova era, a produção de carros elétricos em solo brasileiro. Compacto, arredondado e pensado para o uso urbano, fecha o panorama desta lista exatamente onde ela poderia recomeçar. Uma fábrica que já fabricou carro a combustão, agora reconvertida para motorizar o Brasil elétrico do futuro. E chegamos a 2024. 70 anos depois do primeiro Jeep Willys sair da linha de montagem em São Bernardo do Campo e mais de meio século depois do Fusca e da Kombi motorizarem gerações inteiras de brasileiros, a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, ganha vida nova. A chinesa BYD assume a planta e passa a fabricar carros elétricos em solo brasileiro. Não é o carro mais rápido, nem o mais bonito, nem o mais histórico desta lista. Mas ele representa a mesma promessa que motorizou o Brasil desde o início. Usar a fábrica certa, no lugar certo, para colocar um carro novo ao alcance de mais gente. Só que dessa vez o carro é elétrico. E quem toca essa nova fase da indústria automotiva brasileira é a China. Tudo o que vimos até aqui foi o caminho até esse momento. E a próxima fase da indústria automotiva brasileira ainda está sendo escrita. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir essa viagem por 70 anos de carros que ajudaram a construir a indústria automotiva do Brasil com a gente. Todas as fontes usadas na pesquisa deste vídeo estão referenciadas na descrição, caso você queira se aprofundar em qualquer um desses 50 carros. Deixe seu like, se inscreva no canal e assista aos outros vídeos do Cars Overtime para continuar essa jornada pela evolução dos carros ao longo do tempo. Até o próximo vídeo.